Bom dia, Jonas. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, João. Tranquilo? Tranquilo? Tudo ótimo. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer a chamada aqui. Deixa eu lançar aqui no WebGIS. Estou abrindo aqui o WebGIS. Iniciamos hoje, né, a nossa terceira etapa. Vamos lá, vamos fazer uma chamada bem rapidinho aqui. Cadê o Bruno? Tá aí? Opa, professor, bom dia. Bom dia. Davi? Davi não, né? Davi tá doente, pessoal. Bom dia, professor. Tudo Bom dia. bem? Tudo bem, Priscila? Tudo jóia. O Davi, professor, ele passou por uma cirurgia Ah, é? Cirurgia? ontem, O que que de ele... ontem, algum dia desses aí. Eu acredito que é só ele que está ausente, né? O restante está todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo de número de pessoas. Vou só conferir que o Iter está aí, o Tim, o Sharon, o Ciro. Cadê a Sharon? Ah, tá aí também. Ótimo. Então, beleza, pessoal. Eu vou salvar aqui e registrar. O que eu vou querer de vocês hoje? Agora, faltam 3 minutinhos para as 9 horas. Eu quero fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar 20 minutos para que vocês abram a plataforma no meu Bernoulli e aqueles que ainda não fizeram possam fazer agora o segundo questionário avaliativo, aquelas 3 questõezinhas de múltipla escolha valendo 1,5 ponto, tá bom? Eu vou usar esse espaço aqui da aula para que você faça isso, já que essa atividade fecha no domingo e muitos de Qual que é o nome da atividade, não professor, por fizeram. favor? Ele vai estar lá na unidade de aprendizagem, segundo trimestre filosofia. Então você vai lá, entra lá, segundo trimestre filosofia, vai ter uma lista de atividades, a última delas é o segundo questionário. Você vai no segundo questionário e clica lá para que você faça as 3 questões, tá bom? Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem isso agora. Professor, estou sem o computador aqui, estou assistindo aula pelo celular. Dá para fazer Fazer pelo celular, eu depois? estou fazendo pelo celular. Ué, ou faço pelo celular, ou quer fazer depois? Pode fazer depois, não tem problema. Como é que você pegou no Domingo. celular? É igual bugado, hein? É só você clicar nos três pontinhos do lado, escrito versão para o computador. Aí você ativa. Aí fica normal. Ah, você é um cara esperto, hein, Gilson? Não sabia que tinha isso. Aí, tá Aí vendo? se ficar muito. As coisas ficam com a letra um pouco menor, mas se ficar muito pequeno, aí você pode dar o zoom. Etienne é cultura, tá vendo? Então vocês vão Pessoal, ter 20 minutinhos, tá? Nós voltamos 9h20. Aí 9h20. Eu já acertei tudo. Vai é tá todo online. mundo ou é só quem não fez? Só quem não fez, né? Se você já fez, você já pode ir. Mas eu não lembro se eu fiz. Não, então corre lá e dá uma conferida. Eu acredito que você não tenha feito. É bem provável que não tenha feito.
corre lá, então, vocês vão ter 20 minutinhos. Quem se inclui nessa segunda categoria, o que não vai fazer agora... Calma aí, professor. Bom dia. O que é que tá acontecendo? Que eu tive que dar uma saída. Matando a... Esse Wither não tá assistindo aula, hein? matando aula online. Não, professor, eu tive que sair aqui rapidão. Entra lá no plataforma Meu Bernoulli, na unidade de aprendizagem, segundo trimestre filosofia, lá vai ter o segundo questionário avaliativo, valendo 1,5 ponto, que vocês devem fazer agora, tá bom? Se você, por algum motivo, já fez, parabéns para você. Você pode ir ao capítulo 5, que está, aliás, no capítulo 4, a partir da página 77, escolástica. Opa, tô com o material errado, pessoal. O material do primeiro ano. Deixa eu passar a página certinho. Você vai lá no capítulo... Isso, capítulo 6, ou módulo 6, página 87. A escolástica, tá bom? De São Tomás de Aquino. E você pode fazer a leitura da página 87 e 88. Se preferir essa segunda possibilidade, eu recomendo que todos vocês, façam a primeira opção, que você vá lá no Meu Bernoulli e já deixe feita, já conclua essa atividade aí, valendo 1,5 ponto, tá bom? Eu vou dar esses 20 minutinhos para vocês, 9h20, então nós retomamos. Qualquer dúvida, qualquer questão, eu estou aqui à disposição. Pode falar, Thiago. Eu fiz a primeira questão que eu errei, mas é a mesma questão, só que invertendo. É porque tinha que ser a respectiva... Verdade, vacilei aqui, velho. A primeira era respectivamente, são os principais. Tá, mas não vai dizer a resposta aí pro pessoal. Essa eu tô falando aqui. Segura aí. Falar não. Tá, daqui 20 minutinhos, a gente retome. Se alguém tiver alguma dúvida, aí traz aí pra gente e a gente vê. Tá, mas tá bem tranquilo. É só ter atenção, cuidado, né, para não ser pego em nenhuma pegadinha aí. E a gente volta 9h20 para a gente dar sequência à nossa aula com a explicação da matéria nova, tá bom? Beleza, professor, valeu. Beleza, valeu.
E aí, pessoal, beleza? Retomando. Beleza. Fizeram? Quem fez aí? Escreve no chat aí, eu me diga. Eu Quem fiz. fez? Eu Fez, fiz. João Fiz. fez, a Foi Priscila, as o três. Jenny, o Jonas fez. Legal, gente. Muito bom. Pessoal, então vamos retomar. O Dionísio está perguntando aqui no chat se tem de sociologia. Tem também. Aí na nossa aula de sociologia eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar 20 minutinhos para que vocês façam a atividade durante o período da aula, ok? Então, vamos focar agora na filosofia e vamos retomar nesse tempo que nós temos ao nosso estudo. Bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 6, ou capítulo 6, que é o estudo da escolástica. Pessoal, lembrando que escolástica, assim como a patrística, que nós vimos anteriormente, ambas estão ligadas ao estudo da filosofia medieval. E sempre quando a gente fala em filosofia medieval, nós devemos pensar na relação entre fé e razão. Foi o grande tema ali, tanto de patrística como de escolástica, né? Nós vimos que o principal representante da patrística foi Santo Agostinho, e nós tratamos da filosofia dele já, e agora, entrando então na escolástica, nós vamos ver também o grande representante da escolástica, que foi São Tomás de Aquino. Se, por sua vez, Agostinho tinha a influência do platonismo, mais especificamente do neoplatonismo, Tomás de Aquino, por outro lado, vai ter influência do aristotelismo, tá bom? Então, é só para a gente mapear como que funciona a questão do nosso estudo da filosofia medieval. Bom, então, falando de escolástica, nós temos que compreender que nós estamos na segunda metade da Idade Média, né? E assim como patrística tinha este nome por ser um período em que os grandes intelectuais surgiram no âmbito dos pais da igreja, por isso patrística, quando nós falamos de escolástica, nós percebemos, então, que agora o centro intelectual do mundo, e da filosofia especificamente, vai, aos poucos, se desvinculando da igreja e se direcionando para um outro centro intelectual, que eram as escolas e, posteriormente, as universidades. Então, por isso, escolástica, né? O que foi o grande start aí da escolástica? Só um panorama histórico bem breve para vocês. Lá no século VII, aliás, século VIII, século IX especificamente, você tem um processo de insatisfação com a situação social, política, econômica que estava ocorrendo na Europa Ocidental, né? No que veio a ser a Europa Ocidental. Eles ainda estavam órfãos, vamos dizer assim, daquele grande período de estabilidade política, que foi o período do Império Romano, que foi encerrado no século V. E aí, século IX especificamente, se tem uma retomada deste interesse de buscar uma unificação maior, buscar a retomada de um império, uma consolidação política, econômica, e neste desejo, nesse afã, nesse interesse, surge então o chamado Sacro Império Romano Germânico, né, cujo imperador foi Carlos Magno. E como foi um período em que houveram uma sucessão de governantes com o nome de Carlos, este período também é chamado do Império Carolíngio, ou da Renascença Carolíngia.
Porque renascença, não podemos confundir essa renascença com o renascimento do século XV. Nós temos que pensar aqui a renascença como um retorno, um renascimento dos ideais do Império Romano, né? Como eu disse, havia se esfacelado após as invasões bárbaras do século V. Então, o Carlos Magno, nesta construção de um novo império Sacro Império Romano-Germânico. Por que sacro? Porque tinha a chancela da igreja, né? Foi o Papa Leão III que abençoou, vamos dizer assim, né? Designou Carlos Magno como o seu primeiro imperador. Você tem aqui, então, a formação das escolas, o surgimento das escolas. Por quê? Porque o Carlos Magno, apesar dele mesmo ser analfabeto, ser uma pessoa de pouco estudo formal, ele sabia, como um homem muito hábil, né, e depois ele vai desenvolvendo habilidades intelectuais na medida que ele vai avançando o seu governo, mas ele mesmo, ele sabia da importância da formação intelectual para a consolidação do seu império, especialmente para posições de liderança. Então, para os políticos, para quem quisesse exercer cargos públicos, né, vamos dizer assim, funções administrativas, educacionais, culturais nesse império, Carlos Magno queria dar a essas pessoas de liderança uma formação intelectual. E aí, então, surgem as escolas, que, na verdade, no início eram centros de encontro de estudantes, né? E aí nós temos, então, o surgimento de uma instituição que não é a igreja propriamente dita e que agora vai tomar posições de produção de conhecimento. Isso é muito importante na história, né? Porque é esse desenrolar aí que vai levar à consolidação das universidades e depois ao renascimento do século XV. Pessoal, neste contexto de formação de intelectuais, né, de, aos poucos, consolidação das universidades, um dos pontos altos da Idade Média foi justamente o surgimento das universidades. Nós temos a Universidade de Bolonha, na Itália, a primeira universidade do mundo. Nós temos também a Universidade de Paris, duas grandes universidades que surgem ainda no século XI e século XII. Pessoal, nessa retomada do estudo, da intelectualidade, num avanço da filosofia, especialmente na retomada, por que eu estou chamando de avanço? Porque é uma retomada da filosofia clássica, com novos estudos, novos comentários. Este primeiro período não foi um período de grandes inovações na história da filosofia. Tanto que nós estamos fazendo um salto gigante aqui, né? De Agostinho, que é do século V, a Tomás de Aquino, lá no século XIII. Nós estamos fazendo um salto histórico. Por que houve esse salto? Porque antes da Renascença Carolíngia, nós temos o período do feudalismo, que houve pouco diálogo cultural e pouca possibilidade de formação intelectual, então nós temos um gap histórico aí, e com a Renascença Carolíngia, ainda num primeiro momento, o que se tinha, na verdade, eram comentadores de grandes filósofos, não tinham grandes filósofos da envergadura de um Santo Agostinho e da envergadura do que veio a ser o Tomás de Aquino, que são inovadores, propriamente dito, na história da filosofia. Contudo, esses comentários, essas retomadas no estudo de Platão, de Aristóteles, da filosofia clássica, de modo especial, isso vai gerar o terreno fértil para o surgimento de grandes homens, como foi o próprio Tomás de Aquino, tá bom? Dito isso, pessoal, nós já podemos introduzir ao pensamento do Tomás de Aquino, né? Nós temos poucos minutinhos aqui, né, para a gente abordar. Eu não vou entrar profundamente nas ideias
centrais de Tomás de Aquino, mas eu quero só lançar a mão do início deste pensamento. Quando nós falamos de Tomás de Aquino, nós temos, como eu disse para vocês, o estudo de um renovo que Tomás de Aquino faz da relação e da importância do pensamento de Aristóteles para a Idade Média. Na perspectiva cristã, que era dominante na época, em virtude até do legado de Santo Agostinho, se tinha como base filosófica uma influência profundamente platônica. E acabou que Aristóteles foi ficando um pouco de lado aí nesse desenvolvimento histórico. Tanto que os próprios textos de Aristóteles haviam se perdido, se tinha muito pouco material de Aristóteles, o que foi sendo retomado somente pela filosofia árabe, com Avicena, Averroes, e o próprio Maimônides. Esses homens árabes, eles trazem um renovo na Idade Média do aristotelismo, só que não havia ninguém com um olhar cristão que, de fato, se debruçasse sobre fazer uma interpretação cristã das ideias aristotélicas. E o Tomás de Aquino é justamente esse grande homem que vai fazer essa interlocução entre filosofia aristotélica e pensamento cristão. Como que ele vai fazer isso? Uma primeira consideração para a gente encerrar a nossa aula. O Tomás de Aquino, ele vai ter uma perspectiva de complementação entre fé e razão. Para Tomás de Aquino, a razão era uma dádiva que Deus dava aos homens e ela, por si mesma, era capaz de, pelo simples exercício racional, chegar a algumas conclusões, chegar a algumas verdades, das quais a fé complementaria. Por isso que a palavra complementar é muito importante. Para Agostinho, a relação entre fé e razão não é uma mera relação de complementariedade, é uma relação de necessidade. Atenção na diferença. Para Agostinho, a razão ela só conseguia chegar a conclusões corretas se ela estivesse ancorada na fé correta. Por isso, então, a célebre frase de Agostinho: creio para compreender. Creio para compreender. Ou seja, você tem a fé correta, a fé bíblica, e mediante essa fé você tem agora a possibilidade de obter conhecimentos verdadeiros. Então veja que é uma relação de necessidade entre fé e razão. Para Tomás de Aquino não é uma relação de necessidade, é uma relação de complementariedade. Num certo sentido aqui, nós temos o germe, o início de uma ideia de razão autônoma, ou seja, uma razão que opera por si mesma e que por si mesma consegue obter, chegar a conclusões verdadeiras, E aí viria a fé como um complemento, porque a razão não consegue alcançar todas as verdades, mas ela consegue alcançar algumas verdades. E essas verdades, elas serão somadas e complementadas pela verdade revelada mediante a fé cristã. Tá bom, pessoal? Então, é uma primeira distinção que eu queria apresentar para vocês. Na próxima aula, a gente vai entrar nas 5 vias, de Aristóteles, também chamadas as 5 provas da existência de Deus. E nós vamos ver como que Tomás de Aquino, lançando mão de recursos racionais, vai tentar buscar comprovar a existência de Deus apenas por argumentos filosóficos, tá bom? Esse é o conteúdo da nossa próxima aula de filosofia. Então, nós nos vemos para tratar disso na semana que vem, Lembrando que hoje ainda nós temos a nossa disciplina de sociologia, em que vamos também fazer a nossa atividade avaliativa e depois também um período de aula expositiva. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Bom intervalo para todo mundo. A gente se vê em sociologia. Um abração.
Falou, professor. Valeu, falou. Tchau, professor. Com Deus. Tchau, com Deus também. Um abração para todo mundo aí.